Hoje eu vou te mostrar como fazer a primeira reunião com o cliente. A primeira reunião com o cliente é um momento essencial para você poder entender o que ele precisa e também apresentar o seu trabalho. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Essa primeira reunião com o cliente é a reunião de orçamento. É aquela que o cliente entrou em contato com você e pediu para saber mais informações sobre o seu serviço. E aí você comenta com ele para vocês agendarem uma call rapidinha para você poder explicar para ele como funciona. E também para poder entender as necessidades dele e o que ele precisa em relação à identidade visual ou ao projeto que ele está querendo. Antes da gente começar a falar sobre como conduzir essa reunião e o que fazer durante essa reunião, vamos começar falando um pouquinho sobre as coisas que antecedem essa reunião, como por exemplo, você conhecer um pouquinho mais ali do seu cliente antes de vocês irem para a reunião de fato. Então é legal você saber o nome do cliente, o nome da empresa dele, é uma empresa que já está atuando no mercado, já tem seus produtos e serviços, é uma empresa nova que está começando, que ainda não está atuando, qual é o nicho dele, com o que ele trabalha, o que ele vende. É legal ter algumas informações básicas para você chegar nessa reunião um pouco mais preparado, para dar orientações, para identificar quais as necessidades ali que ele poderá ter com a identidade visual ou com o projeto que você vai desenvolver. Então é legal se preparar. E aí você está se perguntando, tá, Fernando, mas como que eu vou fazer isso? Você tem duas opções. Uma delas, e a primeira que eu sugiro aqui para vocês, é implementar um formulário de orçamento, que é a que eu faço atualmente. Então, por exemplo, ali nas minhas redes sociais, no meu site, tem um formulário, um breve formulário onde o cliente preenche algumas informações importantes para que eu possa conhecer ele um pouquinho antes dessa nossa reunião. A segunda opção é, se o cliente faz um contato ali com você por WhatsApp, faça algumas perguntas ali que vão te ajudar a ter essas respostas para que você possa compreender um pouquinho mais, para que você possa se preparar e trazer alternativas, possibilidades, ideias para que vocês possam conversar durante essa reunião. E aqui já vai uma dica. Tem muitas pessoas que acabam se assustando com a palavra reunião, parece algo muito sério, muito formal e na verdade não é isso. Então o que eu costumo fazer é evitar a palavra reunião e usar a palavra vamos marcar uma videochamada, vamos marcar uma call para eu poder entender as suas necessidades, entender o que você está precisando nesse momento e também para poder explicar um pouquinho mais dos meus serviços e como funciona. Basicamente, eu comento aí dessa forma. E outra coisa também, quando você estiver falando assim, vamos agendar uma call, vamos agendar uma videochamada, já comenta que é uma videochamada rápida, uma call rápida de 10, 15 minutos, porque realmente é. E também porque se você não coloca ali o tempo, o cliente pode achar que é algo que vai tomar muito tempo dele, em que ele vai ter que parar ali uma tarde inteira, uma hora, meia hora, e na verdade não é isso. Então já comenta aí nessa mensagem que você está trocando com ele, nessas informações, que é uma call rápida, uma videochamada rápida de X minutos, para ele ficar mais tranquilo e também aceitar aí essa call para vocês trocarem essa ideia. Como eu sou uma mãezona para vocês aqui, eu sempre dou tudo muito mastigadinho e vocês nem valorizam, né? Nem para deixar o like, nem para deixar o comentário, nem para fortalecer ainda mais esse canal, né? Mas como eu sou essa mãezona, eu vou deixar aqui na tela para vocês qual é mais ou menos a mensagem que eu mando para o meu cliente. Nesse caso aqui, a cliente entrou em contato comigo ali por WhatsApp, porque foi uma indicação, e aí eu me apresento, falo ali um pouquinho como funciona. Olha, eu gosto geralmente de agendar uma call rápida para poder explicar, para entender suas necessidades. É basicamente isso aqui que eu mando. Percebeu aí nessa mensagem que eu já coloquei qual é a disponibilidade de dia e horário que eu tenho pra gente conversar? Pois é, essa aqui já fica como outra dica para vocês. Não dá para deixar em aberto. Por exemplo, mandar essa mensagem, vamos marcar uma call rapidinha de 10, 15 minutinhos? Qual disponibilidade você pode? Quando que você pode? Qual o melhor horário e o melhor dia? Se você deixa assim, fica muito amplo. Às vezes o cliente não responde, ou ele não está interessado, ele não gosta desse tipo de formato. E quando você bota ali o dia que você pode e o horário, ele fica mais, não sei se essa palavra é certa, tá? Mas ele fica mais pressionado a te responder. Então, provavelmente, ele vai te responder falando que, olha, posso sim nesse dia e nesse horário, ou ele vai te responder, olha, não posso nesse dia e horário, mas eu posso tal dia, ou pode ser tal horário. Então, assim, provavelmente ele vai te responder. Você não vai ficar no vácuo com esse tipo de resposta, e aí vocês já agendam, não fica aqui trocando várias mensagens para conseguir alinhar ali um dia e horário. Você já coloca o dia que você pode, e aí ele fala se ele pode ou não, e ele já provavelmente já vai mandar o dia e horário que ele pode. Ela me respondeu o seguinte, olha aí o que ela me mandou. Claro, amanhã, nesse horário eu não consigo, Fê, mas eu consigo à tarde, pode ser? E aí você tá percebendo aí que dá para manter essa conversa e já deixar a call
agendada? Pegou essas dicas valiosíssimas, hein? E se você não deixou o seu like, seu comentário, você tá me sacaneando. Me ajuda a fortalecer esse canal. Eu tô aqui com a missão de fazer ele bater 10 mil inscritos. Se inscreve no canal se não for inscrito, hein? Bora continuar o nosso assunto. Vamos falar agora da preparação para a reunião. Já agendou a data ali com o cliente? Agora que você já tem também as informações dele lá no formulário ou ali na sua conversa, que você já coletou essas informações, aí você vai se preparar para a reunião, entrando na rede social, vendo o site desse cliente, se ele tiver, né? Vendo ali as coisas que ele faz, só para você estar um pouquinho mais preparado. Assim como numa entrevista de emprego, quando você vai para uma entrevista, você entra no site da empresa, dá uma olhadinha, conhece um pouquinho mais sobre a empresa para não chegar na reunião lá, na entrevista tão despreparado. É a mesma coisa aqui. E nesse caso aqui, pelas conversas, vocês viram que eu não fiz perguntas a ela, porque eu já conhecia ela, tá? Eu já fiz um trabalho para uma pessoa próxima a ela, que já me passou todo o briefing ali, o que ela fazia, com o que ela trabalhava. Então eu já tinha noção, eu já tinha algumas informações importantes para essa nossa reunião. E é nesse momento que você também precisa preparar um material para você apresentar nessa call, porque assim, você vai entender ali o que o cliente precisa, as necessidades dele, mas você também vai falar sobre o seu trabalho, também vai explicar sobre como funcionam as suas etapas, o que está incluso, o que não está incluso. E para isso você precisa de um material para que o cliente também consiga ir acompanhando essas informações que você está passando. Além de ser o seu guia ali enquanto você está apresentando, o cliente também vai entendendo melhor quando tem algo na tela para ele ir acompanhando. Então, para esse caso aqui, a sugestão que eu te dou é assim: o cliente trabalha em uma confeitaria e você já desenvolveu algum projeto para confeitaria, traz esse projeto para dentro desse material que você está montando. Você pode personalizar esse material conforme for o nicho, a área desse cliente, para que ele entenda e compreenda o que está incluso, como você desenvolve, para você mostrar também ali o seu portfólio. De repente ele não teve acesso aos projetos que você já desenvolveu sobre essa área. Então eu vou mostrando o projeto que eu já desenvolvi e já vou falando o que está incluso no desenvolvimento da identidade visual. Fica muito mais claro para o cliente quando ele vai acompanhando aquilo que você está falando. Então prepare esse materialzinho. Eu geralmente uso o Google Meet. Então, se vocês voltarem na mensagem que eu mando ali para cliente, eu falo, olha, uns minutos antes da nossa reunião, no dia da reunião, eu vou te mandar o link. E geralmente eu faço isso. Então ali, meia horinha antes eu entro em contato, oi, bom dia, tudo bem? Tudo certo para nossa chamada às 10 horas, às 17 horas, e aí eu já vou te mandar o linkzinho então para nossa chamada. E aí eu mando o linkzinho. Geralmente eu faço assim. Vamos seguir então para o próximo tópico aqui, que é como conduzir essa reunião, como começar ela. Nesse momento ali, iniciando a reunião, você vai se apresentar, dar bom dia, boa tarde, e aí você começa comentando ali sobre o motivo dessa reunião. O que geralmente eu costumo falar é o seguinte, eu costumo dizer assim, oi fulano, bom dia, tudo bem? Então, essa nossa chamada aqui, esse nosso primeiro encontro, é para que eu possa entender um pouco mais as suas necessidades, o que você está precisando em relação à identidade visual, e também para que eu possa explicar como funciona o processo, o que está incluso, como que funciona cada etapa aí dos meus serviços, tá? E aí, se você quiser começar comentando aí sobre o seu negócio, falando um pouquinho mais sobre você, e aí em seguida eu vou falando um pouquinho sobre como funciona. Deixa aí o cliente falar um pouquinho, porque provavelmente ele vai trazer as dores dele, vai falar o que ele sente dificuldade, você também vai fazer ali provavelmente algumas perguntas para que você possa identificar o que se encaixa melhor aí nesse orçamento que você vai montar para ele, para ver o que pode ser incluído. E aí depois que ele falar ali todo o cenário dele, todas as questões dele, você começa apresentando os seus serviços. Essa conversa, e principalmente aí quando o cliente vai trazendo as dores dele, comentando ali sobre como ele vende o produto, se tem espaço físico, se não tem, enfim, você vai identificando aí também quais são os serviços que você pode oferecer para ele. Então, por exemplo, assim, o meu cliente, ele é advogado, e conforme a gente ia conversando nesse primeiro momento, quando a gente fez essa primeira reunião, ele foi falando para mim, não, agora eu quero uma identidade visual porque eu quero começar no Instagram, quero começar a fazer posts e tudo mais, quero ter uma presença maior lá no Instagram. Daí eu comentei com ele, a gente pode também desenvolver templates personalizados, capa lá para os seus destaques, dá para fazer também a parte da papelaria. E eu perguntei a ele, você costuma usar ali algum papel personalizado, um papel timbrado? A gente pode personalizar com a sua nova identidade visual. E aí, tipo, ele nem tinha pensado nisso. É legal você ir tendo essa conversa, identificando quais são as coisas também que você pode oferecer aí para esse cliente. E aí, depois aí desse primeiro momento em que vocês estão trocando essa ideia e que ele já terminou ali de comentar sobre a marca dele, você pode introduzir o assunto e começar falando, olha, agora eu vou te mostrar então como funciona aqui os meus serviços, vou explicar o que está incluso,
o que eu geralmente crio para identidade visual, o valor é a partir de tanto. Se você quiser incluir outros itens, como esses que a gente comentou aqui, aí eu posso te passar um orçamento mais detalhado após essa nossa conversa. Então aí você vai conduzindo e usando aquele material que você preparou para explicar a ele como funciona o seu serviço, o que está incluso, enfim, tudinho. Para a questão de valores, isso depende muito de como você trabalha. Se você vende pacotes, você pode colocar e mostrar para o cliente quais são os pacotes, o que está incluso em cada um, e informar ali o valor do investimento. No meu caso é um pouquinho diferente, tá? Eu tenho uns itens básicos da identidade visual que eu trabalho e a identidade visual é a partir de X. E aí, se o cliente, naquela nossa conversa, ele me informa, olha, eu quero acrescentar papelaria, eu quero arte para cartão de visitas, eu vou querer arte para o papel timbrado, eu vou querer templates personalizados. E aí, o que eu faço? Ele tem uma noção nessa nossa call, nessa nossa reunião, de quanto é a identidade visual. Por exemplo, assim, é a partir de X. E aí eu converso com ele ali e falo, olha, como a gente vai incluir esses outros opcionais, esses outros itens, eu vou montar um orçamento aqui após essa nossa call e vou te mandar por WhatsApp. Então aí eu faço ali o orçamento com esses outros itens extras que ele adicionou à identidade visual dele e mando a proposta detalhada ali com o valor total. Você pode fazer dessa forma ou também montar os pacotes, já deixar os pacotes pré-definidos, tá? Eu prefiro deixar nesse formato aí que eu já tô mais acostumada. Então, nessa reunião, o cliente já tem uma noção dos valores que você cobra, o que é muito interessante, porque ele já consegue ver ali o valor do seu trabalho, ele já consegue ver o seu profissionalismo, a confiança que você está passando, a forma como você explica, ele já consegue ir tendo as percepções dele, e aí o valor ali, a forma ali de investimento, ela entra como numa proposta de orçamento, que a gente deixa mais para o final. Primeiro a gente faz todas as explicações ali, o que está incluso, como funciona cada etapa, prazo e tudo mais, e ao final a gente revela, mostra aí o valor do investimento, tá? Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre proposta de orçamento, eu vou deixar ele linkado aqui no box de informações, tá bem interessante. E para finalizar a reunião, depois que você explicou, mostrou todo o seu material, falou sobre o seu processo de trabalho, investimento, formas de pagamento, você pode encerrar essa reunião perguntando a ele se ele ficou com alguma dúvida. E aí ele vai trazer os pontos ali, se ele teve dúvidas ou não. Ele não tendo mais dúvidas, você já pode seguir explicando para ele que essa proposta de orçamento você também vai enviar em PDF. Eu sempre recomendo que vocês, além de estar mostrando, né, nessa reunião, nessa call, que você também envie o PDF para ele. E basicamente, para primeira reunião com o cliente é isso. Às vezes bate um nervoso, a gente fica ali ansioso, né? Não sabe como que vai ser, como que vai ser conduzido, mas haja naturalmente, é super tranquilo, é uma conversa, é um bate-papo ali entre vocês. Assim, fazer call, reunião, apresentações, não é meu forte, eu não sou a pessoa mais comunicativa do mundo, por mais que seja até estranho eu falar isso, e eu fazer vídeos aqui pro YouTube é uma coisa, né? Eu tô fazendo vídeos, eu estou sozinha aqui, eu estou falando com vocês, então é diferente do que eu estar conversando ali com outras pessoas. Mas isso é algo que a gente vai aprendendo a lidar e começa a fazer parte do nosso processo. A primeira vez que eu fui fazer nesse formato, eu fiquei super nervosa, super ansiosa, e aí depois que eu vi que foi legal implementar esse processo, foi interessante, foi válido para que as coisas fluíssem melhor, eu percebi que é assim que tem que ser, é assim que é o melhor formato para o meu trabalho. Então é uma troca muito legal porque aproxima o cliente, a gente transmite confiança, transmite profissionalismo e ele consegue ali compreender o valor do nosso trabalho. Então essa é uma troca muito legal e muito válida que eu recomendo bastante. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever nesse canal e também aproveita para deixar aqui o seu comentário. Como você costuma fazer a sua primeira reunião com o cliente? Me conta que eu quero saber, hein? Foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!